Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula anterior, nós criamos, né, as propriedades das tabelas, né? Então a gente só criou uma e na criação nossa a gente colocou como nome livraria e ficou o mesmo nome do banco, né? Acho que não ficou legal. Então o certo aqui seria o livros, né? Então vamos partir então para o primeiro componente que a gente vai utilizar aqui, o alter. A gente vai alterar o nome dessa tabela. Então vamos pegar esse carinha aqui, vamos abrir uma instrução de SQL. Se o seu não estiver aberto, é só clicar com o botão direito no banco e novo script. Então a gente vai utilizar como? A gente vai utilizar alter, ou seja, alterar o que? A tabela. Qual o nome da tabela? Livraria. E que a gente vai fazer? Vai renomear. Então, rename para, que é tu, livros. Vamos dar um ponto e vírgula. Vamos executar. E olha que interessante. Então, ele já realizou aqui com sucesso. Vamos atualizar aqui o Debiver. Ó, se transformou em livros, tá? É, no livro, aqui nas colunas da tabela, nós configuramos para o. Vou mostrar para vocês aqui. Autoincremento. O que acontece? O SQLite tem uma particularidade dos outros bancos. Quando a gente coloca o tipo de dados autoincremento, ele não vai auto-inserir os números sequenciais aqui, tá? Porque, ó, se vocês repararem aqui, ó, autoincremente está vazio. Ele não, ele não identificou que isso aqui está autoincrementando. Então, o, o que a gente tem que fazer? Vamos criar uma nova tabela com essa propriedade correta. E se a gente inserir qualquer valor aqui e deixar ele vazio, ele não vai autocompletar, tá? Então, a gente pode fazer isso criando uma nova tabela. A gente vai colocar como create table, livros. A gente pode usar o underline, vocês lembram? Mas eu vou usar novo, ponto e vírgula. Vou executar aqui. Ó, ele falou o quê? E complete input. Porque eu estou criando uma tabela, mas vazia, né? Assim não dá. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na última aula. Vamos inserir, né, os campos. ID, ele vai ser integer. E aqui tem uma particularidade do outro. Primary key. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, a outra foi título. A gente colocou como baixar, né? De 100. E autor também foi baixar, né? Também acho que foi de 100. E o preço a gente utilizou como real, usando 10, né? E 10 posições com 10 casas decimais. Vamos executar aqui. Ó, ele fez sim. Vamos atualizar nossas informações aqui. Aqui, ó. Livros novo. Então, ele criou. Vamos ver se ele está com a propriedade certa do autoincremento agora. Visualizar a tabela. Propriedades. Ele não autocompletou ainda, mas vamos ver se a gente inserindo, ele faz esse trabalho para a gente. Então, a gente vai fazer um script aqui. Pode ser aqui mesmo, vou baixar um pouquinho. Um ponto e vírgula aqui, vou colocar esse cara aqui, que eu já tinha copiado. Aqui vai ser livros novo. Depois eu explico para vocês direitinho, tá, pessoal?
Vou executar aqui. Ele fez um update. Vamos aqui nos dados. Vamos atualizar. Ó, o que ele fez? Ele auto-completou. Mesmo que aqui nas propriedades no dbeaver ele não apareça, mas o SQLite ele tem uma inteligência que quando a gente coloca primary key, ele faz já essa identificação que é auto-complementar, ok? Então, eu só coloquei essa informação aqui só para vocês verificar como que vai ficar. Então, a gente pode utilizar agora essa tabela como a nossa principal. Então, a gente vai fazer também outro comando agora de, de componente, que é drop. Ou seja, a gente vai dropar, a gente vai excluir essa tabela. Então, lá na frente vocês vão entender qual a diferença de drop para delete, tá? Aqui, como eu não tenho nada, eu vou ensinar vocês primeiro a deletar. Então, deixa eu fechar isso aqui. Vamos deletar. Vou abrir um novo aqui para separar, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Isso daqui, pessoal, ó, quando a gente coloca dois traços assim na frente, ou assim, o que que a gente está fazendo? A gente está criando comentários no código. Então, eu vou criar aqui o que que a gente vai fazer. A gente vai agora inserir infos na tabela livros. Para que isso? Para a gente depois deletar a tabela. Então, a tabela, aí a gente pode usar assim também, tá? A gente vai inserir, então a gente vai aqui deletar, primeiro vai inserir, né? Inserir e depois deletar. Então aqui eu já vou ensinar para vocês logo fazer a inserção das informações na tabela. Por hora a gente vai fazer somente uma informação só, tá? Só para ter informação lá. Como eu já tenho aqui colado, não, eu vou explicar para vocês. Ó. A gente não está querendo inserir, então a gente vai usar o DML, que eu vou mostrar aqui. Ó, o DML inserir, certo? Então, eu botei aqui no mouse, mas nem estou vendo a imagem está aparecendo para vocês aí. Beleza? Seria aí, a gente vai usar então insert, tá? Quando a gente tem a composição do insert, obrigatoriamente a gente tem que botar o into, ou seja, inserir em, né? Em quem? Em livros que a gente quer fazer depois o delete das informações da tabela antiga e deixar somente a nova. Então a gente vai insert to livros. Agora a gente abre parênteses para passar as colunas que queremos fazer a inserção disso. Então, as colunas vão ser. Eu nem lembro mais as colunas. Deixa eu abrir aqui. Isso. Como a gente viu que o ID é autoincremente, a gente vai pular ele, tá? Essa coluna. A gente coloca título, autor e o preço, certo? Como a gente já passou para o SQL aqui, quais serão as colunas, a gente vai passar agora os valores, que são conteúdo, né? Então, é values. Então, a gente coloca como? Como a gente está falando a primeira coluna como título, ele é um vachar, né? Vocês lembram que é um vachar? Então, a gente coloca entre aspas, tá? Então, eu vou colocar aqui, fiz uma colinha, o nome do livro. Dom Quixote. Para eu separar agora a informação da coluna, eu boto as mesmas vírgulas, igual que está aqui nas tabelas, tá? Abro também o aspas. O nome dele foi Miguel de Cervantes. Beleza. Agora o próximo é o preço, então a gente vírgula de novo.
abre aspas, eu vou colocar como 59,90. Aqui, como o nosso está como real, a gente não precisa passar entre aspas. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Ele ficou com uma cor diferente, né? Vocês sabem por quê? O que acontece? Aqui eu só tenho essas colunas, título, autor e preço. Então o título é, foi para baixo, Dom Quixote, o autor Miguel e o preço R$ 59,90. Sendo que eu coloquei uma vírgula aqui. O que que isso acontece? Ele está achando que eu estou informando outra coluna aqui, onde eu não tenho aqui definido. Então, se eu rodar esse código, ele vai dar erro. Eu vou finalizar ele aqui com ponto e vírgula. Deixa eu só. E vou executar o código. Ó, o que que ele está falando? Ó, erro database. Eu informei 4 valores para 3 colunas. Então, foi o que eu falei. Então, o que que nesse caso a gente pode colocar? A gente vai colocar entre aspas, ou a gente vai utilizar mudando esse para ponto. Será que vai funcionar da mesma forma? Vamos ver. Ó, funcionou. Por quê? O banco ele entendeu que esse cara não é um novo campo, né? E sim um decimal, que a gente configurou isso lá na tabela, tá? Então, se a gente for agora aqui na tabela, visualizar a coluna, visualizar a coluna, não, visualizar a tabela, isso. Em dados, olha aqui, 59,90. Ó, ele, mesmo a gente colocando ponto, ele entendeu que aqui é vírgula, tá? Porque a gente está trabalhando em português. Olha aqui que eu falei com vocês que acontece quando a gente não configurou como autoincremento. Ele não fez a inserção do número aqui automaticamente, tá? Então, por isso que a gente criou essa nova tabela aqui. Agora a gente vai partir, então, por delete. A gente vai deletar essas informações que a gente acabou de inserir. Uma observação, o delete, ele faz o quê? Ele deleta, propriamente dito, todas as infos da tabela. Então, muito cuidado de usar esses comandos do, do DML, DDL, de algumas funções, e você pode, se você tiver usuário e permissão, que a gente vai falar também lá na frente, para fazer isso, você vai deletar todas as informações da tabela, tá? Então, a gente vai utilizar aqui o delete para deletar o conteúdo da tabela. Então, o delete é como? Delete table. Qual o nome da tabela? Livros. Ponto e vírgula para a gente finalizar a instrução. Vamos executar. O debug, ele pergunta se a gente quer realmente fazer esse delete da tabela. Olha só o que ele alerta. Ó. Você está prestes a executar uma instrução delete sem a cláusula where em table. Possível perda de dados, tem certeza? Esse where aqui, ou seja, a gente não está aplicando filtro nem condições. Então a gente está falando, ó, delete tudo, entendeu? E é o que a gente quer mesmo. Lá na frente eu vou falar sobre as cláusulas, os filtros direitinho, tá? A gente deu ok. Ó, ele aqui deu erro de sintaxe, né? A gente vai ver o que a gente errou aqui. Ó, tem algumas particularidades que quando a gente vai criar, a gente cria table, né? Quando é delete, não precisa, ele já entende que é uma tabela. Então a gente simplesmente fala delete from, ok? E a gente executa, ele vai dar a mesma informação, o mesmo alerta. A gente dá ok, ó.
A gente deletou, conseguiu deletar. Esse query aqui, ele vem pelo que está comentado aqui, tá? Então, se a gente for agora em livros, ela permanece aqui ainda, mas se a gente for aqui embaixo aqui, a gente atualiza, os dados sumiram. Agora a gente vai usar outra instrução, que é o drop. Então, a gente está deletando a informação com delete. Agora a gente vai excluir definitivamente a tabela. Então, a gente vai usar o drop. Então, digitei errado aqui, a gente vai usar o drop, que vai excluir a tabela. Então, vamos lá. Então, drop table. Aqui a gente vai ter que dizer o que a gente vai dropar. E livros. Vamos ver se o comando vai executar certinho. Então, eu estou dizendo exclua, né? Dropa a tabela livros. Ele vai perguntar se eu tenho certeza. Ó, ele executou, ó, drop excluir tabela. Então, a gente vem aqui, vou fechar aqui e vou atualizar o meu banco aqui. Ó, tabela livros foi excluído. Então, o drop tem que ser útil, tanto o drop como o delete sem where, a gente até brinca na linguagem de SQL de banco, ó, vai fazer update sem where, delete sem where, cuidado, entendeu? É para ficar atento mesmo, tá? A gente vai deletar tudo que tiver nessa tabela. Então, o drop table exclui propriamente a tabela. Então, a gente já então fez um insert, a gente inseriu a informação naquela tabela que a gente excluímos, deletamos a informação e deletamos a tabela. Olha o que a gente já fez hoje. Em, em alguns minutos, né, do seu tempo, obviamente. Então, a gente agora pode fazer o quê? Ó, vamos voltar lá no início, que é alterar agora essa tabelinha aí. Alter Table, que antes se chamava Livraria Novo, agora vai se passar a chamar Livros. Então, a gente vai rodar aqui. Ó, deu com sucesso. A gente vai atualizar. E olha que legal, livros. Então, a gente tem... Olha o que a gente fez hoje. Ó. A gente renomeou uma tabela. Aqui já tinha, né, que eu fiz para nova. Criamos uma nova tabela. Inserimos informações na nova tabela. Ó, inserimos na tabela antiga. Deletamos o conteúdo da tabela de livros e excluímos a tabela de livros. Daí para agora, pessoal, vai ficar mais interessante ainda. A próxima aula eu vou ensinar vocês a inserir mais informações, que aqui foi breve, importar uma planilha de um banco, né? De um banco de uma base de dados. E assim a gente vai trabalhar mais com essas informações. Então, até a próxima.